o bom momento do menino Cauã Davi vai forçar o Arias a querer voltar logo e bem, e o Gilberto a subir de nível. Porque ele não quer ser terceiro para um garoto. Isso é da pessoa. Isso é da pessoa. Ele não quer ser terceiro de um garoto. Ele diz assim, ó, o garoto é até bom, mas eu não quero ser terceiro dele. Tá? Então, quanto mais jogadores, Ju, você põe em campo e eles respondem, os que teoricamente são titulares absolutos já não vão se sentir tão absolutos assim. E o treinador vai começar a confiar no próprio elenco para tal rodagem, para o tal rodízio. Acho, Nelsinho, e é um achismo meu, que esse time de ontem tem um quê de o time do dia 18. Ainda com uma ou outra pincelada. 18 é o quê? Strongest? The Strongest. Acho tem difícil, um quê vou desse lhe explicar time. por quê. Veja bem, você vai jogar na altitude. Quer queira ou não, tem influência, né? Para o cidadão comum que não está jogando, tem jogando ainda mais. Você com Pulga e Ademir, eles são jogadores de quê? Velocidade, transição. Então você vai dar um ritmo de um jogo que não é bom no início você já começar assim. Mas eu acho que um dos dois não vai jogar. Eu também acho. Acho que ele vai com o time para valorizar a posse, ficar com a bola, correr em grupo, o grupo todo junto, o bloco andar junto. Acho até que a tendência... Por isso que eu disse um quê? Não cravei que é o time. Porque acho que nesse time pode permanecer o Nestor, mas deve entrar o Cauli. Porque ele vai privilegiar a posse de bola no meio campo. Eu acho que o Nestor foi o mais apagado discreto, domingo, né? Discreto no jogo. Bom jogador, bom. Vai ajudar o Bahia? Vai. E não dá nem para fazer uma avaliação. Mas ele ainda está atrás do Jean Lucas. O Eric fez 2 gols de cabeça. Vou usar como referência o jogo que Eric e Jean atuaram juntos, na minha visão. O jogo de Juazeiro. O Jean jogou muito mais do que Eric naquele jogo. Enquanto o jogo, sim. Muito mais, entendeu? Sim. Então o Eric tem muito a crescer, vai, né? Mas o treinador tem que ser frio nisso. O torcedor tem a pressa, por quê? Porque quando o Bahia caiu no segundo turno do brasileiro, o Jean Lucas foi um dos que caiu. Como ele era um destaque, então ele fica marcado. Mas agora é outro ano, é outra etapa. Todos vão ser usados, né? Eu acho que o Rogério está conduzindo bem até então. Ele tá testando. Porque se você olhar o meio-campo, Caio não é um marcador exímio. Ele marca, mas se caracteriza pela distribuição do jogo. E a construção, correto? Everton, idem. E o Nestor também. Ele não é um marcador, ele marca também. Ele é um jogador com cunho mais ofensivo. E 3 atacantes. Eu acho que ele volta com o Jean. Volta com Acho que volta com o Cauli. Um dos 2 extremos vão sobrar para priorizar a posse de bola. Repare uma deixa. Treinador deixa algumas deixas, certo? Observe. Certo. O Rogério Ceni deu uma entrevista no final do jogo explicando que a função desempenhada pelo Everton Ribeiro foi até mais centralizada. Entendeu, Bará? Que o Everton jogou um pouco mais por dentro do campo, porque só tinha 3, ele foi por dentro do campo. Eu acho que ele não descarta a possibilidade de um meio com Caio, Eric, Jean e Everton. E 2 atacantes. Porque ele deu essa função ao Everton de atuar mais por dentro do campo, porque Everton é mais pela direita. Jean pela esquerda, quando joga Cauli que é a ponta do losango que encaixa nos 2 da frente. Então o Everton circulou muito por ali. E aproveitando esse gancho seu... É possível que ele faça esse meio campo mais denso. Esse circular de Everton propiciou ao Bahia 3 gols. Porque ele participa das 3 jogadas. Ele joga muito. Ele constrói muito. Então, assim, foi assim. Venha, pai, vai. Vem aqui nessa hora, a gente interrompe. A gente interrompe. O jogador, o Bahia, eu tava vendo hoje, meu querido Nelsinho, o jogo Ceará e The Strongest. Porque, assim, se você olhar o histórico, o The Strongest não perde na Libertadores desde 2013. Mas, na Sul-Americana, o Ceará foi lá e desbancou o The Strongest. Há 2 anos atrás, Ju, o Ceará sofre 1-0 e faz a virada como o Nelsinho. Foi lá? Foi lá. Venceu lá? Venceu lá, sabe como, Nelsinho? Com o meia, percebendo que os laterais atacavam muito e deixava as costas livres. 2 bolas às costas do lateral. Em diagonal, o zagueiro estava girando. Quando ele pensou, os caras já tinham dominado e chutado.
O Ceará fechou o caixão 2-1 e ganhou o jogo. Então, assim, eu já tinha dito isso de impressão, tá? Até porque eu nunca me tive submetido a essa altitude. Mas assim, Paulo Cerqueira diria vence em 2-1. vence em 2-1. E digo mais, pela abraço a Paulo Cerqueira, qualidade adoro ele. Grande técnica, Paulinho, professor Paulinho queridíssimo. Cerqueira, pela qualidade técnica, e por isso eu entendi que ele pode voltar com Jean e Cauli, porque ele não abriria, Nelsinho, do entrosamento, da qualidade técnica e da capacidade de, com um passe, colocar o Ademir em condição de rolar uma bola pro Lúcio, pro próprio Cauli, pro Jean Lucas ou pro Everton. Então eu acho que ele não vai abrir mão desse entrosamento, dessa percepção que todos têm, e o Caio está fazendo isso de forma fantástica também, Caio tá numa fase incrível. né? De perceber o seguinte, o The Strongest Como jogou tá jogando domingo, bola, né? Joga muita o bola. The Strongest rapaz, jogou sábado, Ju, impressionante. fez um amistoso com um time nível terceira linha do futebol peruano e empatou em 3-3. Mas na hora do jogo, viu, Bará? Tudo muda. Ele vai... Mas o que eu quero dizer, Ele Nelson, sabe que ele tem um trunfo de em casa. o que eu fazer quero a dizer é o vantagem. seguinte, o time só fez 2 partidas, Ju. Mas, se não programaram, será o terceiro jogo no ano de 2025. Se programaram, será o quarto. O The Strongest ainda está se conhecendo, Ju. Ou seja, conhecendo o treinador, a metodologia dele, como ele pensa, e o treinador está conhecendo o elenco. Eu acho que disso, Ju, o Bahia pode tirar proveito. Porque quer queira, quer não. Se o Rogério simplificar a vida, ele vai colocar ali o quem? Ele vai colocar. E aí, pra mim, é só essa dúvida. Por isso que eu não cravei, Nelsinho. Eu acho que ele tá em dúvida. Canu e Gabriel. Mingo e Canu. Gabriel e Mingo. Ou Canu e Mingo. Essa daí vai. Eu acho que ele tem essa dúvida. Não descarto a formação que ele disse. Com Caio, Meio de Eric, campo Jean mais e Everton. consistente. Também não. Para valorizar a posse, segurar o ritmo do jogo. Acho que dentro dessa proposta de ter uma questão defensiva mais apurada, até pela questão física, Sim. possa ser Cauã Davi o titular. Nada. Para ele fazer uma saída a 3, apesar de nada. que Não bota o não. Arias está sendo trabalhado para assumir a titularidade Vai jogar daqui a uma Gilberto. semana. Vai jogar Gilberto. Acho que quem vai jogar é Arias. A área está muito abaixo. Olha uma disputa O boa aqui, Gilberto contra Juazeirense foi mal. viu? Vocês acham que quem vai jogar na lateral? Vai mandando Vou pra lhe mim. fazer uma pergunta para ver se você... A área jogou bem nesse jogo de 6-0? Para o que ele pode, não. Não jogou bem. O jogo 6-0 ele conseguiu ter uma partida mais ou menos. Por quê? Porque ele tá voltando. Eu até concordo com você que ele não vai botar o menino, mas dos 3 o melhor foi o menino. Não achei, não. Conheço o Cauã Davi, ótimo ótimo rapaz, está em fase de ascensão. Mas o Gilberto está muito na frente dele. Muito. Mas péssimo no apoio. Não, é muito na frente. Ele não acertou um cruzamento. Mas qual foi o cruzamento de Cauã Davi? Não, ele não teve essa função. Ele foi Não saída vai, da 3. não faz. Foi saída 3. Se ele se propuser. A saída Ó, da se ele 3 se é propu- porque ele não consegue ir, Bará. Então Claro. você opta por uma situação dessa, entendeu? Não, mas foi isso que eu pensei. Ele segurar. Porque o que é que aconteceu o ano Porque passado? você não vai expor um garoto que tem pouquíssimos jogos para uma Libertadores que tem pouquíssimos jogadores no Bahia mesmo que jogaram. Gilberto é rodado. Jogador experiente. Sim, Gilberto, Você Arias. Arias. O próprio Everton. Por isso que eu acho que ele vai optar por um time mais consistente. Eu falei do garoto porque o garoto tá dando uma consistência defensiva para poder utilizar melhor o Juba em toda, não é toda, mas de uma potencialidade melhor, tá? Talvez a bola na altitude ganhe uma velocidade diferente. Eu acho que o Cauã está se adaptando. Eu pensei o seguinte, o que é que eu imaginei? Até porque ele Nelson? nunca foi lateral. ele Por que, foi que eu falei zagueiro. isso? Por que, que eu falei isso? Porque quando você traz o Cauã para essa linha e faz a construção a 3 a partir do Cauã como terceiro zagueiro, você tem um Juba em uma linha média, onde ele vira uma arma importante por causa do chute. Bola mais leve, mais veloz, Mas- pode criar dificuldades Mas para o The quando, Strongest. mas quando você tem Gilberto, você pode alternar. Hora Gilberto ficar na saída 3, hora o Juba. Isso acontece, Bará. Isso aí faz parte. Entendeu? Eu acho que ele vai usar o Gilberto porque fisicamente é o jogador que está melhor. Entendeu? Está bem acima do Arias, que está voltando agora. Estabeleceu-se a incógnita. Gilberto, Cauã ou Arias? Eu acho que o Cauã não entra nessa briga. E eu, o mar pegando fogo e eu comendo meu bom sanduíche.